queria convidar você a abrir sua Bíblia comigo em 1 Samuel, capítulo 25. Fica bem rápido no gatilho aí para colocar os textos, que nós vamos ler um texto grande da Palavra de Deus. 1 Samuel, capítulo 25, versículo 2 em diante. Essa noite eu queria que você se situasse nessa mensagem, para que você olhe para dentro de você. Mas essa noite eu queria falar sobre comportamento. Comportamento, eu não vou dizer que é um comportamento do homem e da mulher, porque às vezes nós temos homens que são Abigail de comportamento, e às vezes nós temos mulheres que são Nabal de comportamento. Então eu não quero classificar o comportamento dos homens como de Nabal, porque às vezes nós temos umas mulheres Nabal também. E não quero dizer que todas as mulheres são Abigail, porque às vezes tem umas mulheres que é Nabal também. Mas eu gostaria que você prestasse atenção nessa mensagem. Em 1 Samuel, capítulo 25, do versículo 2 em diante, queria que você conhecesse essa história. Se você prestar atenção, você vai conhecer toda a história de Abigail e de Nabal, e nunca mais você vai esquecer. Capítulo 25, versículo 2, diz assim: havia um homem em Maom, que tinha as suas possessões no Carmelo, homem abastado de 3.000 ovelhas e cabras, e estava tosqueando as suas ovelhas no Carmelo. Nabal era o nome deste homem, e Abigail o de sua mulher. Esta era sensata, formosa, porém o homem era duro, maligno em todo o seu trato. Era ele da casa de Caleb. Versículo 6. Vou ter que ler tudo. 4. Ouvindo Davi no deserto que Nabal tosqueava suas ovelhas, enviou 2 moços e lhe disse: subi ao Carmelo, ide a Nabal e perguntai-lhe o seu nome, como estás. E direis: aquele próspero paz seja contigo, tenha paz a tua casa, e tudo que possui tenha paz. Tenho ouvido que tens tosqueadores, e os teus pastores estiveram conosco, e nenhum agravo lhe fizemos, e nenhuma coisa sentiram falta todos os dias que estiveram conosco no Carmelo. Pergunta aos seus moços, e eles vão te dizer. E se achar mercê, pois, os teus moços na tua presença, porque viemos em boa hora. Dá, pois, aos teus servos e a Davi, teu filho, qualquer coisa que tiveres à mão. Chegando, pois, os moços de Davi, tendo falado a Nabal todas essas palavras, em nome de Davi, aguardaram. Respondeu Nabal aos moços de Davi e disse: quem é Davi? Quem é o filho de Jessé? Muitos são hoje em dia os servos que fogem dos seus senhores. Tomaria eu do meu pão e da minha água, e da carne das minhas reses, e que degolei para os meus tosqueadores, e daria aos homens que eu nem sei de onde vêm? Então o moço de Davi puseram-se a caminho, voltaram, e tendo chegado, contaram tudo segundo estas palavras. Pelo que disse Davi aos seus homens: cada um cinja a sua espada. E cada um cingiu a sua espada, e também Davi a sua. Subiram após Davi uns 400 homens, 200 ficaram com a bagagem. E nesse meio tempo, dentro dos moços de Nabal anunciou a Abigail, a mulher deste, dizendo: Davi enviou do deserto mensageiros a saudar ao nosso Senhor, porém ele disparatou com eles. Aqueles homens nos têm sido muito bons, e nunca fomos agravados por eles, de nenhuma coisa sentimos falta, em todos os dias do trato com eles, quando estivemos no campo. Versículo 17. Agora, pois, considera e vê de fazer, porque o mal já está de fato determinado contra o nosso Senhor, e contra toda a nossa casa. Filho de Beliel, e não há quem o possa falar.
Então Abigail tomou depressa 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas e preparou 5 medidas de trigo tostado em cachos de passas e 200 pastas de figos, e pôs sobre os jumentos e disse aos seus moços: ide diante de mim, pois vos seguirei de perto. Porém, nada disse ela ao seu senhor. Versículo 22. Faça Deus o que lhe aprouver o inimigo de Davi, se eu deixar o amanhecer um só do sexo masculino. Versículo, até aqui. Esse texto, ele fala de um casamento. Ele fala de um homem que se chama Nabal, que significa filho de demônios, homem usado por Satanás. E Abigail significa aquela que traz alegria, aquela que conduz com alegria. A palavra Abigail, ela está relacionada com alegria. Aqui a gente já vê um julgo desigual, né? Nós já olhamos para o próprio nome do casal e nós já imaginamos um pouco de como deve ser essa casa. Só pelo significado do nome e a personalidade de ambos eles. Aqui diz que Nabal, ele era maligno em todo o seu trato. Nós podemos imaginar muitas coisas nesse texto. Eu não sei se você entendeu bem, mas ele diz que Davi e seus homens cuidou dos homens de Nabal, no Carmelo. E existia esse tipo de troca. Nós cuidamos de vocês lá, para que vocês não fossem roubados, repartimos a nossa comida, repartimos o lugar onde as pessoas dormiram, trocaram a vigilância para que não fossem roubados, um cuida e o outro dorme e o outro cuida. Então tudo isso aconteceu. Quando Davi desce para as terras onde Nabal estava, o que ele esperava? Ele esperava a mesma coisa. E é isso que os seus servos foram relatar. Ele disse assim: olha, Nabal, eles cuidaram de nós lá, e agora eles estão aqui. Davi, filho de Jessé, está aqui, e ele pediu para que nós também o pudesse servir. Aí Nabal diz assim: quem que é esse aí? Hoje em dia um monte de gente foge dos seus senhores. Eu quero lá saber quem que é filho de Jessé. Eu não estou nem aí. Eu não vou dar da minha comida. Eu não vou repartir daquilo que é meu para com esse povo. Então Davi, quando ele recebe essa notícia, ele levanta a sua espada, organiza os seus homens, coloca alguns para cuidar das suas bagagens e fala: agora nós vamos descer, e não vai ficar um vivo na casa de Nabal. Não vai ficar um. Ele jura a morte. Ainda hoje não vai ficar um de pé daquela casa. E o interessante é que os servos, depois de receber essa notícia, ele chega correndo para Abigail e fala assim: olha, o negócio ficou feio para o nosso lado. O mal já está determinado contra nós. Aí ela corre, ajunta o que tem em mão e fala: olha, vocês vão indo que eu já estou indo logo em seguida. E quando eles estão vindo para matar Nabal e todos os seus servos, Abigail está indo, se prostrando ao chão. E quando ela vai se prostrando, ela diz: olha, meu senhor, não faça isso. Meu senhor, não suja sua mão de sangue. Quando você ser destaque em Israel, quando você for um príncipe, vai ser isso colocado ao seu nome, que um dia você se levantou e fez isso por ira. Não faça isso, meu senhor. E ela começa a servir ele. Até que ele diz uma coisa que o próprio marido não diz. Ele diz assim: bendita és tu, bendita é a tua prudência, porque eu já estava prestes a derramar sangue, mas por causa da tua prudência, por causa da tua atitude, eu não vou fazer isso. O que eu queria que você entendesse aqui, eu queria que você parasse para imaginar o quanto é difícil
nós vivemos num contexto de alguém que traz uma atmosfera pesada. Eu queria que você parasse para pensar como se colocasse no lugar de Abigail, para imaginar o que era conviver com alguém bêbado, pavio curto para com as coisas, alguém grosso, estúpido, alguém que não calcula, não faz cálculo emocional das coisas, alguém que não faz cálculo do futuro, alguém que não imagina as consequências da sua atitude, alguém que não se coloca no lugar do outro, alguém arrogante, porque essas eram as características de Nabal. Verdadeiramente, ele era um enviado de Satanás. E Abigail, ao oposto dele, uma mulher que traz fonte de alegria. Imagine alguém conseguir viver sendo fonte de alegria do lado de alguém que é fonte de arrogância, de estupidez e insensato. Imagine só o tipo de virtude que tem que desenvolver uma mulher, essa mulher vivendo do lado de uma pessoa assim. A pessoa que sempre tem que ficar ajeitando as coisas para que as coisas não fiquem piores. A pessoa que sempre tem que ficar botando um pano quente aqui para que o fedor não seja ainda maior. Uma pessoa que fica administrando as atitudes um do outro, porque eu não quero entrar que toda mulher é Abigail e todo homem é Nabal, que eu quero que você se reavalie nessa palavra, mas eu quero que você imagine só o que é uma pessoa que tem que viver sendo bombeira o tempo inteiro, dentro da família, dentro da casa, para proteger a própria pessoa das consequências que ela merece viver por conta das atitudes dela. A pessoa que vive protegendo a pessoa da própria atitude dela. Por quê? Porque o que é uma pessoa protegida pela própria atitude? Uma pessoa sem controle. O que é descontrolado na tua vida? A tua boca? O que é descontrolado na tua vida? O que você fala, as tuas atitudes, a tua imprudência, os teus gastos, a tua arrogância. O que é descontrolado na tua vida? O tempo em que você fica na internet, a falta de disposição para dar atenção para a tua família. São muitos os tipos de descontrole, mas todos são descontroles, amém? Todos é uma falta de domínio próprio. E Abigail, ela tinha tanto uma função de proteger o seu próprio coração em relação ao outro, quanto proteger o próprio outro das atitudes que ele tinha no meio de todos. Então eu queria que você parasse para pensar nas duas coisas. O que as pessoas te protegem de você mesmo? Quem convive com você te protege do quê? De você mesmo. Quais são os tipos de pano quente que as pessoas jogam em cima de você? Para que as coisas não fiquem pior. O que é acerca da tua vida que 2, 3, 4 pessoas vêm e diz a seu respeito? Será que todo mundo erra? Você não está errado. Será que todo mundo vê a mesma coisa e todo mundo está com problema de visão? Será que não há uma raiz desse comportamento na tua vida que vale a pena ser repensado? Será que você torna fácil a convivência com você dentro da sua casa, dentro da sua empresa? Chefe de equipe que você é, dono de uma empresa que você é, pai de família que você é, mãe de família, colaboradora das coisas? Será que é fácil conviver com uma pessoa que nem você? Abigail, ela tinha que exercer
uma paciência diária, um domínio próprio diário, e mais do que isso, ela tinha que ser capaz de blindar o coração para não deixar que tudo aquilo que a convivência do marido viesse trazer sobre ela, porque uma pessoa convivendo com Nabal, para ela ficar depressiva, para ela ficar sem autoestima, sem esperança e amarga, é muito fácil. Ela tinha todos os motivos para isso. Mas além de tudo, ela conseguia blindar o coração dela. Eu queria que você parasse para pensar e se reavaliar. Para de ser dono da tua verdade. Eu queria que você parasse para pensar. Se alguém foi sincero com você, talvez você foi mandado embora de 3 empregos, e talvez alguém teve coragem de falar para você uma verdade, mas você prefere achar que todo mundo errou em relação a você. Espera aí. Foi mandado embora do emprego, foi mandado embora de outro emprego e de outro emprego. Ninguém manda alguém embora à toa. Ah, mas eles disseram que está em contenção de gastos. A empresa fala isso. Só que o bom funcionário ela mantém. Hã? Mandou todo mundo? Ou segurou algum? Hã? Por quê? Questione. Pense. Passou por 1, por 2, por 3 relacionamentos. Está sozinho. Incompatibilidade de gênero. Mas hoje a pessoa que deixou você está com outro. Está dando certo. Talvez já tem filhos. Então assim, o que eu quero nessa mensagem é que assim, precisa ter um dia em que você fale a verdade para você mesmo. Pega uma cadeira preta lá para mim. Aquela preta lá. Põe aqui no altar. 2 cadeiras. Precisa ter o dia em que você olha assim no espelho. Ou você olha para você. Coloca a cadeira para você sentar com você. E olhar para dentro de você. Por quê? Porque senão... passaram 2, 3 namorados e vão passar mais alguns, até que você fique numa avançada idade, e aí a seleção fica menor. Porque ainda quando você é jovem, ainda tem muita gente avulsa no mercado. Na hora que você passar para lá dos 30 e já não tem muita gente sobrando na praça. E talvez os que estão sobrando na praça foi rodado que nem você, porque tá difícil. E aí então foi corte da empresa, então foi incompatibilidade disso. O que eu quero, põe aqui. A gente tem que ter um dia na nossa vida, coloca aqui. Você fala assim, senta aqui, Paula. O que os seus funcionários falam de você? Você é dura nas palavras. Vamos avaliar isso. Não, o que eles chamam de dura, eu chamo de verdadeira, tá? Toda verdade precisa ser dita? Vamos avaliar as verdades. Essa verdade, como que você acha que a pessoa se sentiu? Você acha que você abriu os olhos dela e ela avançou? Ou você acha que você não conseguiu abrir os olhos dela e ela não... a reação dela é que ela não abriu os olhos e ela não avançou. Deu vida o que você falou? Não, não deu vida. Então adianta você continuar desse jeito? Não, não adianta. Então o que você vai fazer para você mudar? Eu preciso primeiro ver se a pessoa está em condição de ouvir.
Porque tem coisa que é melhor não falar. Vamos rever então isso na sua vida, vamos rever. O que você está fazendo? Quais são as suas prioridades, Paula? A minha prioridade é essa, essa, essa. Ela está de acordo? Você está vivendo em equilíbrio com tudo? Né? Quais são os talentos que você tem na sua mão? Eu tenho de mãe, esposa, empresária, pastora, pregadora, sou a filha que cuida da mãe. Tá, tem muita coisa para você fazer. Como que você está levando tudo isso? Equilibrado? Mais ou menos. Então vamos rever isso. Porque tem gente que você valida que está reclamando. A sua mãe está precisando de atenção, seus filhos estão precisando de atenção, seu marido está reclamando de atenção, então está faltando algum equilíbrio aí. É verdade. Agora, você nunca faz isso. Não. A minha mãe que fica reclamando à toa, meu marido, ele fica um tempão na igreja, eu também fico um tempão para cá. Ele viaja, vai fazer isso, então. Chumbo trocado não dói. O que acontece? O que eu estou querendo dizer, eu quero que você pare para dizer a verdade para você mesmo. Sabe por quê? Porque talvez seja menos dolorido do que alguém dizer. Agora, todo mundo erra, todo mundo te persegue. Não, por que você saiu de empregar? Me perseguiram. Aí te perseguiram no 1, no 2, no 3, pelo amor de Deus. Será que você é um coitadinho? Ou será que você é uma pessoa que não quer rever a tua vida, porque o tempo está passando? Tantos relacionamentos, nenhum deu certo. Por causa disso. Mas as 5 que largou, está todo mundo casado. Você não está. Então, peraí. Rever. Porque talvez aquela pessoa teve um relacionamento difícil com você, mas conseguiu mudar e melhorar e está em um outro relacionamento. E você mudou? Mudou as coisas na sua vida? Não mudou. Então, assim, nós precisamos rever as nossas atitudes, algumas vezes. E a incidência deve, pelo menos, trazer curiosidade a respeito das nossas atitudes. Por que você está dizendo isso? Olha só o que os servos... Olha o que os servos de Nabal diziam para ele. Insensato. Ele verdadeiramente, ele é um filho de Satanás. Ele é verdadeiramente. Olha, Abigail, ou você faz alguma coisa, ou ainda essa noite não vai sobrar um de nós vivos. Então, assim, o que dizem a seu respeito? Você sabe que é muito importante isso? Até Jesus chegou para os discípulos e fez a pergunta: o que os homens dizem quem eu sou? O que os homens dizem que eu sou? Ele estava fazendo uma pergunta. Sabe por quê? Porque era importante para ele saber o que as pessoas estavam declarando a respeito dele. Se Jesus trata com importância saber o que as pessoas dizem a respeito dele, por que nós não tratamos com importância para saber o que as pessoas estão dizendo ao nosso respeito? Por quê? Porque é difícil olhar no espelho. Porque é difícil sentar você na cadeira olhando para o teu olho e você questionar algumas coisas na sua vida. É muito importante você saber também qual é o tipo de sensação e atmosfera que você proporciona dentro da sua casa.
É muito importante você saber qual é a mutação do clima que acontece dentro da sua casa quando você chega. Por quê? Não, desliga aí, o seu pai chegou. Vai tomar banho, porque seu pai chegou. Vixe, vai fazer isso, seu pai chegou. Sua mãe chegou. Sabe? Aí você percebe que há uma mudança, uma total mudança na atmosfera. E às vezes você entra achando que isso é respeito. Será que é respeito? Ou será que as pessoas não têm liberdade de serem quem são na sua presença? Será que é respeito ou você traz tensão para o ambiente quando você chega? As pessoas não conseguem continuar leves quando você está. As pessoas que convivem com você têm aquela sensação de que qualquer hora vai acontecer uma bomba, vai explodir. A qualquer hora você perde o controle e dá uns berros. O seu cônjuge fica assim, ai meu Deus, eu não quero nem ver o que ele vai aprontar dessa vez. É muito importante você se questionar. Porque alguém tem que falar a verdade para você. E essa palavra, o intuito dela é falar uma verdade para você. É você se olhar. É você se questionar. Essa mulher Abigail, eu acho engraçado que talvez nos dias de hoje, se Davi puxasse a espada e falasse assim, cadê seu marido? Esse miserável Nabal, que hoje eu mato ele. Talvez ela ia sapatear e falar, meu Deus, o senhor veio me socorrer. Sabia que um dia você ia fazer justiça? Ele está lá, pode ir lá. Desce a faca nele. Talvez muitas mulheres iam olhar e falar, olha o livramento que Deus me deu. Vai lá, mas vai por trás, para pegar ele bem desprevenido, para não correr risco de você errar a espada. Não entendi, Marquinhos. Mas ela não fez isso. Ela mais uma vez poupou ele dele mesmo. Mais uma vez ela poupou ele dele mesmo. As pessoas têm que poupar você de você mesmo? Mais uma vez ela poupa ele dele mesmo. Olha que Provérbios 15:1 diz, a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. As palavras de Abigail desviou o furor de Davi, porque Davi estava com o endereço certo para o furor dele. Davi já tinha determinado no seu coração o que ele ia fazer. Mas Abigail chega, Senhor, não faça isso. Não suje as suas mãos com o sangue deste homem. Não coloque uma má fama no seu nome. Você é um príncipe. Você ainda vai reinar sobre essa nação. Não tenha isso no seu currículo. Ele é um filho de Satanás. Deixe ele de lado. A justiça pertence a Deus. E ela desviou. Que atitude, que coração, quanta sabedoria. A atitude de tomar para si a responsabilidade da atitude insensata do marido. Por quê, mulher? Porque a sabedoria é que edifica a casa.
Não é a ira que edifica a casa. Não é nem a inteligência que edifica a casa. É a sabedoria que vem de Deus que edifica a casa. A casa se firma em cima de alguém que tem sabedoria em Deus. As coisas são edificadas em cima da prudência. Não é em cima da ira. Não é sobre a falta de domínio próprio. Eu tenho uma palavra que eu sempre prego, que é assim, é a capacidade, a inteligência emocional de você saber qual é o tipo de emoção que você está carregando na hora de fazer as coisas. Porque se você entende isso, você questiona, e você entende que você pode mudar a emoção. Por exemplo, quando Davi se viu afrontado, ele tomou por uma ira, e ele levanta a espada e fala: vamos todos agora, não vai ficar um vivo da casa de Nabal, nem servo nem ninguém, nós vamos matar todos. Por quê? Porque naquele momento, tomado por uma ira, ele levanta a espada com ódio e com ira. Quer dizer, a alma dele, se pegasse cor, ia ficar na cor preta, porque ele estava tomado por raiva. Só que do mesmo jeito que ele foi tomado por raiva, a atitude de Abigail tirou aquela nuvem preta dele. Então o que eu quero que você entenda? Que nós temos que aprender isso que eu estou ensinando essa noite. A capacidade de saber que tipo de emoção que toma a tua vida quando você vai fazer as coisas. Por quê? Porque a emoção, você pode mudar, você pode tirar, você pode questionar. Ela não é você. Ela pode tomar você, mas ela não é você. O que acontece? Quando ele identifica, automaticamente aquela nuvem da ira sai da vida dele e ele toma uma atitude correta. Mas quantas vezes, olha só, a resposta branda desvia o furor. Mas a palavra dura suscita ira. Quantas vezes diante de uma palavra dura, nós somos tomados por uma nuvem de ira, de ódio, de sentimento de vingança, de barraquice, que agora eu vou fazer um barraco mesmo, que agora eu vou chutar e logo o pau da barraca. Sabe quantas vezes essa nuvem toma a nossa vida e a gente vai lá, faz algo, depois que se arrepende. E às vezes não tem nem como voltar atrás. Por quê? Porque não foi capaz de identificar o que tomou a alma dele, o que dominou ele. Sabendo nesta noite que você é capaz de tirar isso da tua vida. Por que eu faço o que faço? Por que eu falo isso? Por que eu brigo com as pessoas? Por que eu sou compulsiva nisso? Tem que questionar. Quem não questiona se sente dono da verdade. E a tua verdade não é a das pessoas. A tua verdade, ela só serve para você e para o teu mundinho. Então vai lá, o príncipe e a rosa. Pega a tua rosa e vai para o teu mundinho. Só tem você e a rosa. Ninguém questiona. Ninguém compete. E fica lá naquele mundo solitário. Por quê? Porque o mundo com pessoas, se relacionar com pessoas, nós temos que questionar, nós temos que ter domínio próprio, nós temos que respeitar, nós temos que ver o ponto de vista da outra pessoa, que escolheu, estou falando para casados, que escolheu viver o resto da vida dela do seu lado. No mínimo, a pessoa que vive com você merece o mínimo de respeito, que você questione alguns sentimentos e algumas atitudes. Se não, pega a tua rosa e vai para o teu mundo. Cutuca quem está do teu lado e fala assim: ó, viu? Pega a tua rosa e vai para o teu mundo. Ou questione o que você sente. Só para tirar o clima pesado. Nenhum relacionamento tem condição de funcionar quando as pessoas preferem se exterminar. Não tem como.
Nenhum relacionamento vai funcionar se o outro não está disposto a renunciar ou questionar suas verdades. Porque a verdade, ela só vale para você. E se você for ficar com ela, pega a tua rosa e vai. Porque para viver no mundo de humanos, de relacionamento, nós temos que estar abertos a ouvir, principalmente aqueles que ouvem sempre a mesma reclamação a respeito de você. Ô fulano, você tem uma cara tão amarga. Você está tudo bem com você? Não, eu sou assim mesmo. Ouve uma, ouve duas, olha no espelho. Vai viver, Gabriela? Eu nasci assim, vou morrer assim? Melhora. Ô, fulano, você está bravo? Não, tô normal. Ouve uma, ouve duas, muda de empresa, muda de namorado, mesma coisa. Rever. Todo mundo está errado. Você não. Entra na empresa, tem equipe, onde tem equipe não permanece. Não consegue trabalhar em equipe. Por quê? Porque é a minha verdade. É o meu jeito. Ninguém gosta de mim lá. Ninguém me aceita. Não me aceitaram, não gostaram de mim. É assim em todos os lugares. Rever. Será que eu não preciso olhar, sentar e falar a verdade para mim mesmo? Quantos casais preferem separar do que enfrentar as diferenças? Porque não querem abrir mão. Porque não querem reavaliar. Não, eu nasci assim, eu vou morrer assim. Relacionamento é algo construído a 2, a 3, a 4, a 5 pessoas. E não tem como. Você já viu aquela pessoa que fala assim: ninguém gosta de mim. Ah, eu fui lá, mas ninguém gosta de mim. Ah, eu fui lá, mas ninguém me aceita. Ninguém fala comigo direito. Ninguém me explica. Posso te falar uma coisa? O problema pode ser você. Para esse lado, para o outro não ficar chateado. O problema pode ser você. Se você é aquela pessoa que fala essa frase direto: ah, ninguém me aceita, ninguém gosta de mim, ninguém me entende. Ninguém te entende. Ou você que tem a sua verdade, a sua rosa, e não quer interagir com ninguém, porque relacionamento é renúncia. É repartir. É assim, eu falo uma experiência e eu fecho a boquinha e escuto a experiência do outro. Eu conto algo, eu fecho a boquinha e deixo o outro contar também. Ninguém gosta de mim. Você fala 1, 2, 3, todo mundo escuta, só você fala. Aí as pessoas catam a cadeira, levantam e saem, larga você sozinho. Aí você fala: ai, ninguém gosta de mim, só você quer falar. Só você sabe. Só a sua verdade é que é a verdade. Só o seu certo que é o certo. Só a cor que você gosta é a melhor. Só o teu carro é melhor. Só a tua experiência foi a melhor. Só a tua experiência espiritual. Você é o mais espiritual. O teu milagre foi maior. Tudo teu é maior, melhor. Aí ninguém gosta de você. Se você é aquele que fala essa frase, eu quero dizer uma coisa para você.
o problema pode ser você. Porque relacionamento é troca, é renúncia, é interação. Você quer ver uma frase de uma pessoa é assim? Ninguém falou nada para mim. Eu sou o último a saber. Eu fico imaginando a vida de Nabal lá, porque o que acontece? Olha o que acontece. O povo vai lá, fala com Nabal, Nabal dá a dele, aí ficam todos jurados de morte, e os servos já saem e falam, agora a nossa cabeça vai rolar. Porque aquele miserável do nosso patrão não tem sabedoria. Gente, cadê a Abigail? Porque se ela não salvar a nossa pele, agora nós estamos lascados. Gente, procura Abigail, procura Abigail, procura Abigail. Por quê? Porque Abigail sabe resolver o problema. Agora as pessoas procuram Nabal? Não, Nabal sempre é o último a saber. Aí fala de Nabal, eu sou sempre o último a saber das coisas. Todo mundo faz as coisas e ninguém fala para mim. Pergunta para quem do teu lado, está do teu lado e fala assim, você sabe? Porque ninguém fala para você. Porque você faz uma desgraça quando você sabe. Porque você faz um furdunço quando você sabe. Porque você faz uma gritaria quando você sabe, menos resolver o problema. Sabe por que você é o último a saber? Porque você não resolve o problema, você aumenta o problema, você potencializa o problema, você sai matando as pessoas, você sai reclamando de todo mundo e faz tudo, menos resolver o problema. Aí cutuca mais uma vez e fala assim, você sabe por que eles procuram Abigail? Você sabe por que as pessoas gostam de contar os problemas para Abigail? Você sabe? Sabe por quê? Porque Abigail resolve o problema. Abigail resolve o problema. Gente, faz o seguinte, pega isso, pega aquilo, vamos. Vai na frente, eu vou atrás e eu vou me prostrando, vai dar tudo certo. Vai ali os funcionários, vai dar tudo certo. Vocês vão pegar isso, pega aquilo e vai indo, vai dar tudo certo, pode confiar. Mas Abigail, ele vai cortar a nossa cabeça. Não vai cortar a sua cabeça, pode ficar tranquilo, vai dar tudo certo, eu vou resolver. Não resolvi das outras vezes, resolveu, então eu vou resolver, pode ficar tranquilo, vai que vai dar certo. Se as pessoas não procuram você, você é um forte candidato a ser um Nabal. Se você é aquele que fala assim, eu sou sempre o último a saber, é porque talvez você nunca pode ser o primeiro a saber mesmo. Vocês estão me entendendo, igreja? Quem já viu cenas assim? Fala, Deus! As pessoas gostam de conversar com quem resolve o problema. Abigail, ela resolve o problema. Ela livra o seu marido da morte, porque ela tomou para si. Agora eu quero que você entenda nessa mensagem, que eu estou caminhando para terminar, que bombeiro é aquele que apaga o fogo. Talvez Abigail, talvez Nabal, olhasse para a mulher dele e falasse assim, isso aí é uma chorona, isso aí só sabe chorar, esses meus funcionários aí é um bando de frouxo, preguiçoso, vagabundo. Porque a fala de Nabal é essa. A mulher chorona era a mulher que às vezes estava chorando para aguentar a situação.
Porque não era fácil, não é fácil conviver com Nabal. Cutuca aí quem está do lado e fala assim: não é fácil conviver com Nabal. Não é fácil. Os empregados é frouxo, não são competentes. Era assim. Essa é a visão de Nabal das coisas. Mas olha só o que Davi declara sobre Abigail: bendita és tu, mulher prudente. A tua prudência me livrou de fazer um massacre. Então você entende a diferença de ponto de vista? Da mulher que é bombeira, da mulher que apaga incêndio, da mulher que blinda a sua casa e ainda tem que blindar o seu coração. Como que você é quando recebe uma crítica? Baixa um demônio e sai: não, não é assim não, não aceito. Comigo aqui o buraco é mais embaixo. Eu não vou deixar isso assim não. Isso não vai ficar desse jeito não. Como que é quando você recebe uma crítica? Como que é quando quando as pessoas não concordam? Como que é? Qual é a sua atitude? Qual é a sua postura? Davi, ele é um homem segundo o coração de Deus, porque ele sabia lidar quando ele era exortado, quando ele era criticado. O coração dele era ensinável. Abigail, esposa de Nabal, o Rodrigo fala uma coisa aí, eu vou dar hoje é dia das mulheres, então vou dar uma puxadinha para o lado das mulheres. Se você, marido, não ouve o Espírito Santo, escuta a sua mulher pelo menos. Eita Deus, fala Deus. Ouve a sua mulher. Por quê? O que ela tem melhor que eu? Deus adotou com uma sensibilidade maior que a sua, ponto. Deus dotou o homem com uma capacidade forte, de avanço, maior do que a da mulher. Mas em compensação, ela não é forte no avanço, ela não tem a resistência que um homem tem, mas ela tem uma expansão de sensibilidade. Que se juntar as duas coisas, é top. Porque o marido consegue avançar, o marido é forte, o marido tem força, o marido tem resistência muito maior do que a mulher, mas ele não tem uma visão ampla das coisas, uma sensibilidade em amplitude. Aí, se ela respeita a potência dele e ele respeita a potência dela, é top. Então nós temos que ser que nem Davi. Davi é um homem segundo o coração de Deus, porque sabia lidar com as críticas. Ouviu Abigail lá na frente, depois de ter pecado e ter fingido paisagem por 7 meses, a hora que o profeta chegou e meteu o dedo na cara dele e falou: meu filho, tu tá fazendo falcatrua aí. Aí sabe o que ele faz? Tô mesmo. Já desceu com a cara no pó, já pediu perdão e já começou. Sabe por quê? Porque ele tinha uma capacidade de lidar com a exortação e com a crítica das suas atitudes. E você, quando é criticado? Reavalia? Ou sai querendo cortar a cabeça dos outros? Eu queria te convidar a ficar de pé nessa mensagem. Nós estamos caminhando para terminar. O que você precisa? O que você precisa sentar nesse momento da tua vida, numa cadeira, e
e reavaliar. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se você passa 1 ano, 2 anos, 3 anos, e a situação nessa área da tua vida não muda, será que não vale uma reavaliação? Será que não vale um fale a verdade consigo mesmo? Será que não vale rever as tuas verdades? Será que não vale você pegar a tua nave de volta e sair desse mundo seu e da Rosa? Esse mundo solitário, esse mundo sem relacionamento? Ou esse mundo onde você vive em família, porém solitário? Será que não vale reavaliar? Será que não vale questionar as tuas verdades? Porque talvez as tuas verdades, igreja, elas estão te mantendo na mesma situação emocional durante anos da sua vida. Deixa eu falar para vocês aqui, quem fala isso para vocês é uma solteirona, foi uma solteirona de plantão. Eu casei, eu tinha 31 anos. E tudo isso demorou primeiro por causa de um trauma, mas porque eu tinha as minhas verdades. Entendeu? Eu tinha já construído o meu mundo, tinha eu e a Rosa. Eu falei, bom, agora eu vou achar o príncipe, vou enfiar dentro desse mundo aqui. Só que aquele mundo não era um mundo de relacionamento. Não era um mundo onde eu estava disposta a abrir mão. Era um mundo onde esses pregadores aí doidos da cabeça, que eu tenho uma raiva quando eu escuto hoje isso, pregava de altar que você tinha que escolher e dizer a cor do cabelo, a altura, a profissão, tudo, que você podia fazer isso, que Deus ia te dar. Às vezes a pessoa pega lá uma situação que ela viveu e ela generaliza isso e coloca isso como uma grande verdade. E eu acreditei nessa verdade. Aí eu fiz tudo como mandaram. Escolhi tudo desse jeito. E estava eu lá e a Rosa. E passou 1 ano. E passou 2 anos. E passou 3 anos. E passou 4 anos. E foi passando, foi passando. Eu voltei do Japão, eu tinha 27 anos. E nada acontecia. Eu fiquei esperando. Até o dia que eu decidi reavaliar as minhas verdades. Até o dia em que eu decidi rever e falar algumas coisas para mim mesmo. Sabe por quê? Porque o meu mundo já estava pronto. Eu era tão louca, que eu já tinha construído a casa, eu já tinha feito o parquinho das crianças, eu já tinha escolhido os móveis, eu já tinha feito tudo e nem namorada eu tinha. Eu fui ter 5, 6 anos depois, de tão louca que eu era. Meu mundo estava prontinho, a Rosa estava plantada, estava tudo certinho. E eu queria só catar a pessoa e encaixar. Isso não é relacionamento. Tinha tantas coisas a serem tratadas na minha vida. A primeira delas era uma abertura ministerial que eu tinha que ter na minha vida. Tinha tantas verdades a serem questionadas. Só que eu era uma forte candidata a ficar nesse mundo. Esse mundo sem relacionamento. Esse mundo sem deixar, sem ser questionada. Sem ser reavaliada. O que eu quero dizer para você? Eu quero dizer para você qual é a área da tua vida em que há incidências. O que as pessoas dizem a seu respeito. Isso precisa ser importante para você. Não para determinar quem é você, mas para você reavaliar as tuas atitudes. Porque às vezes a tua verdade ela não é absoluta. A base da sabedoria é descobrir o que Deus pensa e deseja sobre o assunto. A base da sabedoria é descobrir o que Deus pensa a respeito desse assunto. Eu queria que você parasse para pensar qual é a área estagnada na tua vida. O que está estagnado na tua vida?
o que não prospera, porque a bênção do Senhor, ela flui e não acrescenta dores. Então há um fluir dentro da bênção do Senhor. Quando não há um fluir, deve pelo menos haver um questionamento. Quando não há um fluir, nós temos que estar aberto, porque a base da sabedoria é descobrir o que Deus acha a respeito disso. O que Deus acha a respeito disso? O que Deus acha a respeito disso? O que Deus acha a respeito dessa tua verdade? Olha só o que a palavra de Deus diz: transformai-vos pela renovação do teu entendimento, para que conheceis qual é a boa e perfeita vontade de Deus. Então tem que transformar. Você sabe o que é transformar? É pegar uma outra forma. É estar aberto. Hoje, há 10 anos atrás, eu tinha uma verdade. Ela já não faz mais parte da minha vida. Porque o que eu declarava de mim há 5, 10 anos atrás, hoje eu não declaro. Por quê? Porque eu sou um ser mutante. Você deve ser um ser mutante. Transformai-vos pela renovação do teu entendimento. O que é isso? É entender a mesma coisa, é entender acerca da mesma pessoa de uma maneira diferente. Eu sou a mesma Paula de 10, 20 anos atrás, mas hoje eu renovo o entendimento acerca das minhas verdades. A respeito de mim, eu entendo de uma maneira diferente. Quando isso acontece, quando você dá abertura para questionamento, para você olhar na tua cara e ter coragem de falar algumas verdades e fazer alguma mudança, o que Deus pensa a respeito disso na minha vida? O que Deus pensa a respeito da maneira que eu estou conduzindo a minha família? O que Deus pensa a respeito do meu relacionamento como pai, como mãe? O que Deus pensa a respeito da minha empresa? O que Deus pensa a respeito disso ou daquilo? Deus fala para mim que tem mulheres aqui que choram toda noite, que deita a cabeça no travesseiro e chora, e fala: quando, Senhor? De que maneira, Senhor? Quem, Senhor? Como vai ser, Senhor? Eu não aguento mais, Senhor. Será que o meu destino é ficar sozinha? Questione isso na sua vida. Sabe por quê? Porque para você receber alguém nessa altura, e eu estou falando espiritualmente falando, emocionalmente falando, você não pode ser aqui. Você não pode ser aqui. Porque quando Deus age, Ele faz o máximo bem comum para todas as pessoas. Deus não traz uma bênção para alguém e uma desgraça para essa mesma pessoa. Quando Deus une pessoas, Ele une no mesmo propósito. Essa é a união de Deus. Quando Deus agrupa algo, quando Deus traz uma sociedade, é porque aquela sociedade está no mesmo nível de bênção para ambos. Quando Deus une a vida de um casal, é porque no mesmo nível é bênção para ambos. Quando Deus coloca você no emprego, é porque você vai ser uma bênção naquela empresa, e aquele patrão vai ser uma bênção na tua vida, porque tudo que Deus faz é o máximo bem comum para todas as coisas. Então, se tem área na tua vida que está estagnada, é porque não está alinhado, é porque talvez você está aqui embaixo, e se Deus trouxer alguém embaixo com você, a casa cai. Então Deus está esperando. Foi isso que aconteceu na minha vida. Deus estava esperando eu ficar pronta. Deus estava esperando eu abrir mão das minhas convicções. Deus estava esperando eu fazer a oração de dizer assim: Senhor, eu sei que as minhas orações e um monte de barbaridade que eu falei para o Senhor está no memorial diante do Senhor, porque a tua palavra diz que todas as nossas orações estão como um memorial diante do Senhor. E hoje, Deus, eu descobri que eu falei tanta asneira. Então, Senhor, levanta do seu trono, por favor, pega esse memorial que está aí, rasga ele, joga no teu lixo, porque eu não quero mais nada disso. Eu estou aberta a mudança, Senhor. Eu quero a tua vontade. Hoje eu descobri que as minhas verdades não são as suas verdades.
história. Vamos fazer as coisas diferentes. Eu quero ser diferente, Senhor. Eu quero, Deus, que o meu lar, que eu cresci, que foi um lar desestabilizado, eu não quero projetar a mesma criança traumática para uma mãe traumática, Senhor. Eu quero projetar algo novo. Eu estou aberta, Senhor, a ser mexida. Eu estou aberta a ser mudada, Senhor. E o Senhor falou umas verdades para mim, e até hoje é assim. Então, esteja aberto. Uma vitória dentro de você é muito mais valiosa do que uma vitória fora de você. Vencer uma verdade que não é a verdade de Deus dentro de você é muito mais valiosa do que você derrotar qualquer inimigo fora de você. Porque o que te destrói é o que você já está carregando dentro. O que destrói as leis que regem a tua vida são as suas verdades, são as suas convicções, aquilo que você não abre mão para ser transformado, para renovar o teu entendimento acerca disso. Só que você tem que ser corajoso, tem que ter tutano, tem que ser cabra macho, sim senhor, para poder dizer assim: muda, Senhor, muda, eu quero, Senhor, porque as derrotas que estão acontecendo na minha vida não são pelos inimigos que estão fora, mas foram por aqueles que eu deixei crescer dentro de mim. E eu queria que, enquanto eu fizesse essa oração, eu queria que você fechasse os teus